tem que analisar o jogo. Quando você fala de desempenho, não dá para dividir e dizer, poxa, quando a gente estava dentro da área, e o Fluminense passou o jogo dentro da área praticamente com o seu ônibus estacionado, fomos bem, porque tiramos as bolas pelo alto, porque... Mas sabe como escolha? Chegou ou não? Eu não acho que não. Eu acho que não. Porque são duas coisas diferentes, né? O técnico prepara o time de uma forma para um jogo. Só que o jogo nem sempre é da forma que você quer. Existe o adversário, existe a sua capacidade de fazer o que você se propõe, e o jogo às vezes te apresenta algo diferente ou mais complexo do que imaginado. E diante dessas mudanças, o time tem que saber, como o Diniz falou, jogar o jogo, né? E eu acho que dentro da dificuldade de fazer um outro tipo de jogo, o Fluminense se defendeu bem. Aí eu concordo com o Fernando. Eu acho que defensivamente o time foi bem dentro daquilo que o jogo virou. A grande questão, e é o que eu acho que ele deveria se debruçar mais, é por que é que o jogo foi como foi. Natural que o Colo-Colo fosse para cima, beleza, entendemos tudo isso. Mas o jogo ser esse ataque contra a defesa incessante durante 90 minutos, essa é a grande questão. Sem escape, né? Sem escape. Porque acho que essa também é a questão. Ele deixou claro na entrevista no começo do jogo, antes dessa entrevista que eu citei, que ele chega a Dormes, que ele sabia que o Colo-Colo provavelmente faria isso. E até acho que algumas das coisas, eu até chamei atenção na transmissão, sobre o tiro de meta, que o Marcelo vai lá bater rapidamente e buscar o Arias do lado esquerdo. Quer dizer, então acho que ele estava preparado sim para sofrer em alguns momentos do jogo essa pressão. E tinha algumas ideias sobre como sair dessa pressão, como de repente puxar uma transição mais rápida nesses momentos. Só que, repito, esses momentos foram 90 minutos. Para não dizer 90 minutos, e ele falou, o segundo tempo mudou porque a gente mudou a maneira de sair, é verdade. Só que isso durou 10 minutos. Foi muito exatamente pouco. 10 minutos. Outro sinal de que o jogo foi de fato diferente foi a alteração do primeiro tempo. Porque assim, possivelmente todos os outros jogos do Diniz à frente do Fluminense, o que acontece quando o time dele está empatando em 0-0 e com dificuldades de jogar? Qual a alteração que ele faz? Ele tira alguém e bota alguém com característica mais ofensiva. Tira o meia, bota o atacante, tira o volante. É um cara que tem uma capacidade de te tirar da pressão maior. Agora, hoje ele não estava bem no primeiro tempo. E eu achei que na hora que o Douglas Costa... Que ele fosse colocar o Guga? Que ele fosse colocar o Guga, ou ainda que ele colocasse um dos volantes para lá, para cobrir o lado direito, mas que ele liberasse o Marquinhos. E o Marquinhos continuou lá no lado direito. Só para pontuar, o Marquinhos na lateral direita tem sido um acerto. Sim. Se você olhar desde quando ele joga só na ali... lateral direita. Não, porque na frente já sabia que seria. Como foi o Caio Henrique, como foi o Caio Paulista, é uma assinatura do trabalho do Diniz. Eu acho que, por exemplo, óbvio que tem que ter a temporada para avaliar, mas olhando o momento de carreira, eu não estou comparando os jogadores, o Marquinhos ele é mais consistente na lateral direita, tanto na marcação quanto no apoio, do que o Marcelo na esquerda. O Marcelo é um jogador histórico, tecnicamente acima da média, ultra vencedor, tem liderança, lateral esquerda sim, ultra vencedor, é um craque, liderança. Não é que eu pensei nos... E o Daniel? Mesmo padrão, mesmo padrão, para quando jogar a bola. Mas o momento de carreira do Marcelo, o Marcelo é quase intocável ali. Eu não sei se vai ser assim a temporada inteira. Quando a gente fala sobre a questão física, de maneira implícita, é óbvio que o Marcelo vai sentir mais. Né? E o Marcelo, é óbvio que os outros times vão colocar os seus jogadores de velocidade em cima do Marcelo, vão tentar jogar em cima do Marcelo, porque o Marcelo, até na melhor fase da carreira dele, a marcação era boa e a construção épica, espetacular. Era um jogador que podia ter atuado em outras funções. Mas eu não sei se o Marcelo tem que jogar todos os jogos como ele tem jogado, o número de partidas que ele atua na lateral esquerda, eu não sei se o Diniz está acertando isso. É que eu também não sei como o Diniz poderia mexer com isso. Não tem uma alternativa confiável por tudo isso. Se há por que mexer, né? E hoje, especialmente no segundo tempo, nas poucas vezes que o Fluminense saiu, ele segurou o Martinelli junto com os zagueiros para liberar o Marquinhos, e aí que quando ele faz a troca e bota o Alexander, ele bota o Arias do lado, bota o Arias do lado que o Arias prefere jogar, né? E deixa o Guima mais aberto pela esquerda. Aí no segundo tempo a gente viu mais, quando o Fluminense tentou sair, o Marquinhos como um ala, Marcelo mais como um ala, o Arias encostando e o Martinelli segurando um pouco mais para dar um pouco mais de vazão pelos lados. Agora, de tudo isso que a gente está falando, eu acho que o que há de concordância com o que o Diniz colocou é
O nível de aplicação defensiva do Fluminense dentro desse jogo foi elogiável. Compactação, organização, as linhas sempre muito bem montadas, que é o tipo de coisa que a gente não está acostumado a elogiar nos times do Diniz, especialmente desse Fluminense. E hoje, dentro dessa impossibilidade, acho que muito mais do que escolha, de jogar, o Fluminense teve um comportamento defensivo de fato elogiável. Você tocou no ponto do jogo contra o Vasco, que o Fluminense produz até ofensivamente, mas nesse mesmo jogo o Fluminense foi uma equipe vulnerável defensivamente em algumas oportunidades. Teve alguns problemas, um pouco mais espaçado. São os extremos, hoje o Fluminense não saiu. Sim. Uma estratégia, né? A bola corre um pouco mais, mas eu acho que tem muito uma imposição no Colo-Colo e é pra gente tentar fazer uma reflexão, porque a gente está falando de um time mais frágil e de um time que não tinha dois jogadores fundamentais nesse meio campo. E jogadores técnicos, né? Técnicos. No jogo de hoje eles iam muito bem. O Vidal, que foi muito bem no jogo do Maracanã, e o Colodil, o Leonardo Gil, que jogou no Vasco. Então eram desfalques consideráveis. Você perdeu em técnica e mesmo assim esse time conseguiu dominar o Fluminense. O Fluminense hoje, em diversas oportunidades, ele conseguia sair da sua intermediária defensiva. Ficava dependente de jogo direto. O Paulo Henrique Ganso na figura mais avançada, com o Cano marcando como volante. Assim, Não, pode falar. não, só para essa questão do Cano, para ser justo, né? Não, perfeito, porque eu queria chegar nisso. Porque o Diniz já falou sobre isso e eu concordo. Esse era o meu ponto. O Cano sempre foi um jogador, até na última temporada, nas últimas temporadas que ele tem feito muitos gols, que ele sai da grande área, ele ajuda, ele é um cara que vem na aproximação desse jogo associativo, ele consegue dar ele vem de costas assim, consegue dar uma clareada. Mas não é o cara do choque. Mas ele não é o cara do choque, só que o que acontecia? O Fluminense naquela ocasião criava pro Cano lá como camisa 9. Até Isso chegar não um está jogador acontecendo. bastante. Por isso que incomoda muito o torcedor do Fluminense, porque agora a gente está vendo muito mais um Cano como um volante do que como atacante. Porque o Fluminense não coloca ele em Não condição. consegue colocar, não consegue Essa é a criar. explicação para o momento do Cano. Sim. Do ano que o Cano Sobre sofreu. Porque o Cano é o fim da de gols, história. o Cano é vítima. É isso. Ele não consegue fazer. Centroavante, muitas vezes, quando o centroavante não produz nada, assim, não produz nada ofensivamente, porque o Cano, como disse o Dono, produz de outras maneiras, né? Cara, muitas vezes, mas com um cara dessa qualidade, é porque a bola não chega, porque o time não produz. Então a gente falou, são tantos centroavantes que a gente citou nos últimos tempos, de times que não produziam absolutamente nada e que como é que você vai culpar o cara individualmente? Não é que o cara está perdendo um caminhão de gol um atrás do outro, jogo após jogo. Até perdeu um gol claro contra o Atlético, poderia ter matado o jogo. Mas o inverso também vale. Assim como na última temporada, é claro que o Cano é um craque no que faz, é um centroavante raro. Costumo dizer que o Cano é um centroavante dos anos 90, o perfil de centroavante dos anos 90. E ele é excelente. Mas é claro que o volume de gols que ele fez nas últimas temporadas também está diretamente ligado ao volume ofensivo do Fluminense. Então, quando esse volume diminui, quando essa torneira está pingando, não está jorrando, e a bola sobra para ele está prejudicado também. E tem uma outra coisa, que o Jean fala do gol que ele perdeu. Tem o lado mental do jogador. Quando sabe que o seu time cria constantemente, chega mais leve para finalizar. É óbvio. Quando você vai chegar uma bola, tá chegando, não chega mais. É muito mais pressão. Pega a versão do Cano no Vasco, que tinha um time limitado, que a bola chegava pouco para ele. Também desperdiçava algumas oportunidades. Era letal, era um jogador que fazia gols. No Fluminense, ele tinha um time que era uma engrenagem criativa. Não é no momento. Só que eu acho que o que prova que é um problema muito mais estrutural, coletivo, técnico, físico, e não é um problema que está direcionado ao Cano, é o próprio Arias, que na minha visão, o melhor jogador do Fluminense, está vendo uma temporada abaixo. Mas você olha para o Diniz, você olha para as ideias de jogo, ou volta a falar, tem que olhar primeiro para a parte física dos jogadores. Muito para a parte física. Eu também acho que é isso. Não, a questão física acho que não se discute, e até porque é uma Eu acho que é a discussão principal. que já vem desde o ano passado. A gente até falava o quanto ele rodava pouco, né? Que se não ia dar um problema em algum momento, não deu problema. Idade alta, Exato. 32 anos hoje. Isso, Subiu mais um porque pouquinho. a média Hoje de ele idade... tem 2,5, colocou era 25. A verdade é a seguinte, quando o Fluminense começa a montar esse elenco, eu acho que houve, de maneira geral, uma reação parecida com a reação que houve quando o Corinthians começa a trazer de volta todos os caras. Paulinho. Bom, vamos lá. Agora, no caso, é a minha visão. Eu já falei sobre isso ontem e vou aqui ratificar o que eu falei. Foi muito claro para mim ontem uma mudança
eu não digo de estilo de jogo, mas uma mudança de postura, principalmente defensivamente, para corrigir certos, eu não vou dizer nem erros, eu vou dizer, entre aspas, teimosia do Diniz em manter sempre aquele estilo de jogo, o qual a gente até gosta, é um estilo de jogo que agrada, mas desde sempre é dito que é sempre muito arriscado, né? Eu acho que ele está tomando ciência disso, que tem jogos, e ontem foi o grande exemplo disso, que você tem que estar, sim, mais ligado, eu não digo mais preocupado, mas mais ligado em se defender e, diante das circunstâncias do jogo, você tendo oportunidade, você ir lá e conseguir a vitória. E eu acho que isso ficou muito caracterizado ontem. Após o jogo contra o Atlético Mineiro, eu também falei isso. O Fluminense jogou, né, primeiramente no seu futebol tradicional. E repito, eu acho muito, muito bom, muito vistoso, agrada. Mas tem acontecido, não é a primeira vez, na verdade não foi a primeira vez, né? E nesse caso o jogo contra o Atlético foi um exemplo disso. O Fluminense abriu 2-0 e continuou tentando aquele jogo, digamos, de toque de bola com a intenção somente ofensiva. Teve oportunidade, né, de matar o jogo, teve aquele gol que o Cano perdeu, quando estava 2-0, não o fez e acabou tomando o empate. E isso, para mim, deve ter servido de uma lição assim definitiva, não lição, ele aprendeu a partir daquele jogo, não, claro que ele tem consciência disso, mas a partir daquele jogo contra o Atlético ali, vendo esse jogo de ontem, eu cheguei à conclusão que o Diniz está tendo uma atitude, e que eu acho muito positiva, de em determinados jogos, determinados momentos de jogos, ele mudar o estilo dele, preocupação defensiva mais acentuada, até as substituições ontem eu achei que ele fez isso para preservar o sistema defensivo. E sim, jogar bola longa. Ontem nós vimos o Fluminense jogar várias bolas longas, coisa que a gente costuma não ver. Mas ao final das contas eu achei positivo. E concluindo, determinados jogos, determinadas situações de jogo, tem sim que ter uma variação e não se manter naquele futebol de toque de bola, tentando sair e ser sempre ofensivo. Às vezes a gente tem que preocupar em se defender mesmo, e ontem ele fez isso desde o início do jogo. E como eu falei, me parece que ele aprendeu a lição. Mas enfim, deu tudo certo, graças a Deus conseguimos essa vitória, embora em circunstâncias bastante difíceis. Foi sim aquele jogo que foi ao contrário, né, gente? O jogo ontem foi ao contrário. Normalmente a gente domina e nem sempre ganha, e às vezes até perde. Ontem foi o contrário, fomos dominados e fomos lá e conseguimos fazer o gol e conseguir a vitória. Inverteram as coisas, sim, se é que vocês me entendem. Assim, ontem o Colo provou do veneno que vem açoitado o Fluminense em algumas situações aí, de dominar e não ganhar, dominar e às vezes até perder. Isso ontem foi ao contrário. E para finalizar, eu já falei isso ontem também, Manuel
sensacional, foi o melhor em campo, não só pelo gol, mas pela atuação. Ganso também foi muito guerreiro, embora sem produtividade, né, no ataque, mas defensivamente ali, na composição da defesa, tirou uma bola ali, né, que vocês viram, o cara entrou sozinho, com a chance de fazer o gol, ele entrou ali no carrinho, conseguiu cortar. Enfim, não podemos também estar falando da questão ofensiva, porque não teve, né? Não teve, assim, aquela ofensividade que a gente é acostumado a ver no time do Fluminense. Marcelo também foi muito bem, Marquinhos, para variar, muito bem. E é isso aí. O importante foi a vitória, a liderança do grupo, classificação praticamente encaminhada. E nesse caso, Diniz, eu concordo contigo, ontem não foi um jogo bonito, mas foi um jogo que nos mostrou que você não só pode, como deve, em alguns momentos, mudar a característica do time. E foi isso que você fez. E você está de parabéns. Acabou dando certo e você viu que às vezes jogar defensivamente não quer dizer que você está retrancado. Mas às vezes você jogar defensivamente é necessário e, por que não, pode te levar a uma vitória. É isso aí. Saudações tricolores, vitória Fluminense e até breve.